Bom dia, paz do Senhor, jovens. Quem vos fala é o professor Michael Almeida. Sou professor aqui da Sala da Mocidade, da Assembleia de Deus São Bernardo do Campo de Mococa. E vamos comentar hoje a lição de número 4, que traz por título Vencendo os Obstáculos. Vamos fazer a menção do texto do dia, que se encontra em Josué, capítulo 4, versículo 24. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Síntese: em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Irmãos, o nosso texto bíblico se encontra em Josué, capítulo de número 3, do versículo 5 ao versículo 6, e o versículo 14 ao versículo 17. Então, os irmãos façam a leitura, dá pausa no vídeo, faz a leitura, depois os irmãos retornam para os irmãos entenderem qual é o assunto que nós vamos falar aqui hoje. A introdução da revista diz assim: o povo de Deus tinha se preparado para entrar em Canaã, e os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisava atravessar o rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Tal fato nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surgem muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outras, mas também há obstáculos naturais, não criados pelos homens ou pelo inimigo, mas permitidos por Deus, os quais podem interromper abruptamente a caminhada rumo ao ideal almejado. Esses últimos talvez sejam os entraves mais perigosos, pois podem ser interpretados como Deus está dizendo não. É preciso ter discernimento para, transpondo as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo que o Senhor prometeu. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos. As águas dos rios alcançam seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos. Irmãos, nós vamos aqui aprender nessa lição que existem coisas que acontecem na nossa vida, objetivos, metas que surgem alguns obstáculos. E não é porque Deus está dizendo não, mas sim é Deus testando a nossa fé e a nossa capacidade de romper e chegar ao alvo. Nós vamos falar de duas vontades de Deus, a vontade soberana e a vontade permissiva. Muitas vezes, Deus ele tem a vontade soberana, como ele teve com o povo, que era chegar em Canaã. Porém, dentro da vontade soberana, às vezes há a vontade permissiva, ou seja, Deus permite algumas coisas que acontecem no caminho, no trajeto, para testar as nossas fés, para testar se nós cremos realmente, fielmente em Deus e vamos colocar nas mãos dele tudo o quanto é de saída para nós, ou todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos, se é Deus quem comanda, ele coloca na frente alguns obstáculos que nos testam e Deus ele nos prova ou ele permite esses obstáculos para nós sermos aprovados por ele, para que nós possamos alcançar aquilo que ele preparou para nós. No primeiro tópico da revista, se diz assim: atravessando o Jordão. O primeiro subtópico: um dia marcante para o povo. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o Êxodo, o Senhor promoveu a entrada do povo em Canaã. Deus valoriza os detalhes. Irmãos, para nós entrarmos aqui na revista e nós conseguimos traçar uma linha de raciocínio, quando o povo é retirado da terra do Egito, pela mão de Deus, ele é tirado do governo de Faraó, Deus ali agora estabelece o início de uma nova data. Deus agora estabelece para o povo que inicia-se o ano a partir dali. E é um marco na história de Israel. E naquele mesmo dia, 40 anos após, Deus ele
faz com que o povo atravesse o Rio Jordão. 40 anos atrás, o povo atravessaria o Mar Vermelho. 40 anos depois, o povo agora vai atravessar o Rio Jordão. E o que nós podemos ter de atenção nisso é que Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que cuida dos mínimos detalhes do seu povo. Às vezes nós pensamos que as coisas da nossa vida não fluem ou não acontecem, mas talvez seja Deus cuidando de detalhes. Às vezes nós queremos aproximar, trazer mais próximo o tempo, nós queremos chegar lá mais depressa, porém, às vezes Deus segura um pouco, retém um pouco. Por quê? Porque Ele é mau? Não. É porque Ele é bom. E Ele sabe o tempo certo e Ele cuida de detalhes. O povo poderia entrar na terra a qualquer dia, mas Deus decidiu que fosse no mesmo dia que atravessou o Mar Vermelho, porque é um Deus que cuida de detalhes. E outro detalhe interessante é que Deus criou as circunstâncias políticas no mundo para que a sua vinda, a vinda do seu Filho unigênito, fosse um marco para o estabelecimento de um novo calendário dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Interessante é que quando Deus, no Antigo Testamento, ele traz um conforto para o seu povo, retirando o seu povo de dentro do sofrimento egípcio, agora Deus estabelece para eles um novo calendário. Fala para eles agora, a partir daqui começa uma nova história. Isso era para o povo judeu dentro do Antigo Testamento. Mas como Cristo ele veio para a humanidade toda, quando Cristo nos resgata das mãos do inimigo, das mãos de Satanás ou das tramóias do pecado, agora Cristo divide a história da humanidade. No Antigo Testamento, Deus, que era para os judeus, dividiu a história dos judeus. Agora, Cristo, no Novo Testamento, que é para a humanidade, ele divide a história da humanidade em dois. Antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Deus é um Deus de detalhes. O ponto 2. A arca do concerto aponta para o caminho a seguir. Durante 40 anos, Deus guiou seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela arca do concerto. A arca, que representava a presença de Deus, deveria guiar daqui para frente suas mentes e corações. Eu quero aqui rápido fazer um paralelo para nós entendermos a importância dessa colocação do comentarista. O comentarista destaca que antes da travessia do Jordão, o povo era guiado por uma coluna de fogo durante a noite e por uma nuvem durante o dia. Uma nuvem que refrescava e uma coluna de noite que aquecia. Todavia, na travessia do Jordão, dali para frente, era a arca do concerto quem guiava o povo. Era a arca do concerto que iria na frente do povo, mostrando para o povo o que deveria e o que não deveria ser feito, e qual caminho se tomar a seguir. Porém, depois de Cristo, nós entendemos que no deserto foi a coluna, no deserto foi a coluna de fogo e no deserto foi a nuvem. Depois do deserto foi a arca, mas os nossos dias é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está onde? Em matéria? Não, dentro de nós. O Espírito Santo agora ele habita dentro de nós. O templo que outrora Salomão fez e colocou-se a arca lá dentro, hoje somos nós. A presença de Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. E é Ele quem deve nos conduzir. É Ele quem deve tomar as nossas decisões. É Ele quem deve nos mostrar o caminho e nos mostrar para onde seguir, aonde devemos ir, onde devemos pisar, ou onde não devemos chegar perto, onde não podemos passar, onde devemos dar a meia volta e voltar. É o Espírito Santo quem nos comanda, é o Espírito Santo quem nos mostra o caminho. E 3, a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Ele deixou claro, Josué, deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes de santidade. Josué agora chama o povo, reúne o povo e fala para o povo. Povo, pessoal, falando na língua dos jovens, galera, vamos nos santificar, vamos chegar-nos a Deus,
Vamos nos render a Deus, porque amanhã o nosso Deus fará maravilhas no nosso meio. Ou seja, nós não podemos esperar coisas grandes de Deus se não temos uma vida de santidade. Nós não podemos esperar milagres mirabolantes da parte de Deus se nós não temos uma vida de santidade. Detalhe, Deus não vai fazer na nossa vida porque nós somos bonzinhos. Nós somos bons, entre aspas, ou seja, nós buscamos a santidade por amor a Cristo. E Ele faz por graça imerecida ao nosso favor. E eu quero aqui ler um versículo com os irmãos que está em 1 Pedro, capítulo de número 1, o versículo de número 15 e o versículo de número 16, que diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Aqui é Deus falando para o povo, através de Pedro, dizendo: seja santo como eu sou santo. E como nós vamos ser santos? Como Deus é santo? A plenitude da santidade enquanto homem é impossível de se alcançar. Porém, Deus, ele nos dá um conselho, ele nos dá uma ordem: sede santos como eu sou santo. Eu quero aqui deixar uma passagem para os irmãos, para nós podermos ilustrar melhor para a nossa compreensão. Jesus, ele desceu do barco do mar da Galileia, estava indo em direção à casa de um homem que estava clamando a ele que a sua filha estava quase morrendo. Agora, no meio do caminho, vem uma mulher que era impura, que estava com fluxo de sangue, e ela veio e tocou em Jesus. Ela se aproximou de Jesus e tocou em Jesus. A lei dizia que quando algo impuro tocasse em um ser ou em alguém, ou algo que era puro, aquilo que era puro se tornava impuro, certo? Então vamos por partes. Se algo ou alguém é puro e vem algo ou alguém que é impuro e toca naquele que é puro, aquele que era puro se torna impuro. Então a mulher do fluxo de sangue que era impura, Cristo puro. A mulher que era impura vem e toca em Cristo, na lógica da lei, Cristo se tornaria impuro. Todavia, Cristo é muito maior do que a lei. Deus, ele é muito maior do que a lei. Então, se Cristo, que é puro, recebe o toque de alguém que é impuro, ele continua puro e a pessoa que era impura se torna pura. Logo, como nós vamos ser santos como Deus, nos aproximando de Deus e buscando cada vez estar mais próximo dele. Porque quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais próximos da santidade nós estaremos. Se nós conseguirmos tocar em Deus, nós que somos impuro, nós conseguimos tocar Deus através das nossas orações, através das nossas adorações. Quando nós tocamos Deus que é puro, nós nos purificamos e não tiramos a santidade de Deus, e sim a santidade de Deus que passa para nós. Então, como nós vamos ser santos? Como quem nos chamou é santo? Nos aproximando dele, porque Tiago 4 vai dizer: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos mais santos, porque quando tocamos nele, a santidade de Deus pega na gente. O ponto 2. As dificuldades no caminho da bênção. A prova, o Jordão transbordava. Irmãos, atravessar o Mar Vermelho para fugir das mãos dos inimigos era uma coisa, mas agora atravessar o Jordão para ir de frente com os inimigos é outra. Vamos entender. Para nós atravessarmos algumas dificuldades, para fugirmos de alguns adversários, é bom, é fácil, entre aspas. Mas agora, nós irmos de encontro com aquilo que nos aflige,
não é tão simples. Por quê? Porque 12 espias saíram para espiar a terra. E eles descobriram que lá os homens eram gigantes. Eles descobriram que lá os homens eram muito maiores do que eles. E agora o povo vai atravessar o Jordão para poder enfrentar esse povo. Para poder enfrentar um dos maiores medos que o povo tinha. Porque de 12, 10 voltaram dizendo que o povo não conseguiria. Então imagina o temor que aquele povo não estava ao atravessar o Jordão. Todavia, eles se lembraram que foi Deus quem prometeu que aquela terra era deles. Então a fé se prova aí. A fé do crente se prova aí. Em atravessar algumas coisas para ir de encontro com o sonho, que às vezes todo mundo diz que não vai dar certo. Todas as pessoas dizem ao contrário, todas as pessoas dizem que não vai chegar, mas nós acreditamos e cremos porque lá atrás foi Deus quem te prometeu. Às vezes nós moramos em uma cidade pequena e Deus prometeu que você vai atravessar fronteiras e você às vezes duvida por conta do lugar que onde você mora. Porém, as pessoas de fora dizem que dificilmente vai chegar. Mas no seu coração você tem uma certeza, foi Deus quem te prometeu. Então nós vamos de frente, nós vamos no caminho oposto daquilo que as pessoas dizem pra gente. Então uma coisa é acreditar num sonho que aos olhos humanos é fácil. Outra coisa é acreditar num sonho que Deus falou que seria e as pessoas colocam dúvidas. Por quê? As pessoas falando ao nosso coração nos coloca dúvida. Todavia, a fé tem que prevalecer. A fé que o milagre vai chegar. A fé que uma hora a provisão vai bater na porta. A fé que uma hora Deus vai te levantar. A fé que quando Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Essa fé tem que sobressair a todo e qualquer comentário. O ponto 2. A bênção. Tempo da ceifa. Enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus, do outro lado, aprontava o fausto banquete de boas-vindas. Irmãos, isso aqui é incrível. Quando nós falamos da fé, falamos que nós temos que atravessar o Jordão, nós, trazendo para os nossos dias, sabemos que nós devemos atravessar as fronteiras, atravessar as barreiras que nos impedem de crer no nosso sonho que Deus prometeu para a gente. Porém, nós pensamos que nós vamos atravessar esse rio para poder guerrear lá do outro lado. O nosso foco está em derrubar os nossos adversários. O nosso foco está no problema que nós temos. Porém, Deus já estava preparando o banquete da vitória do lado de lá. Isso é incrível. Porque o povo atravessa o Rio Jordão na época da primavera. Ou seja, na época que o rio estava mais cheio, segundo a história. Porém, é a época que os frutos começaram a brotar na terra. Então, Deus preparou o momento certo para o povo entrar na terra. Porque quando o povo entra, as melhores frutas, os melhores alimentos estavam lá. O povo estava preocupado em como derrotar e Deus estava preocupado no que o povo iria comer quando assumisse a terra. Às vezes nós preocupamos muito com aquilo que nós devemos fazer para alcançar a promessa. Mas nós temos um Deus que já nos garantiu a promessa e agora ele se preocupa no que nós, da forma que nós vamos aproveitar essa promessa. Esse Deus é um Deus maravilhoso. O milagre da travessia do Jordão. Interessante é que para a travessia do Mar Vermelho, Deus ele utiliza de um método. Ele abre
uma passagem no meio do mar, onde fica duas paredes de água. Todavia, para a travessia do Rio Jordão, Deus agora faz uma barragem. Deus para o rio e dali para baixo não desce mais água. Então o povo agora vai passar em pé enxuto, em terra seca, no meio do rio. No Rio Jordão, Deus parou as águas. No Mar Vermelho, Deus abriu as águas ao meio. Ou seja, para cada oportunidade de milagre, Deus age de uma maneira. Então não há regras. Não há regras do tipo, aconteceu assim, assim, assim na vida do meu irmão, então vai ter que acontecer assim na minha vida. Não. Não é porque Deus curou instantaneamente um que ele vai te curar instantaneamente. Às vezes, a cura pode demorar. Não é porque Deus levantou alguém no ministério muito rápido que ele vai te levantar. Às vezes, o levantar de Deus é demorado. As formas com que Deus trabalha na vida de cada um são diferentes. É a multiforme graça de Deus. As formas com que ele trabalha na vida do ser humano é diferente. Então, amarrando o tópico 2, fica da seguinte forma: nós devemos ter fé naquele que nos chamou. Nós devemos acreditar que ele já está provendo lá na frente, que a nossa batalha já está ganha. E nós também temos que entender, ter maturidade espiritual, que não é regra ao agir de Deus. Às vezes, Deus age de maneiras diferentes na nossa vida. Todavia, ele continua agindo. O terceiro ponto: um evento para não esquecer. O memorial de Deus. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Por isso, Deus mandou que tomassem as pedras do meio do Jordão. Olha que lindo. O lugar da impossibilidade da vida do crente é o lugar da vitória. Eu já falei isso em sala de aula e vou repetir aqui. Crente, os cristãos que temem a Deus, não vive dificuldade. Ele vive oportunidade para o milagre. Por quê? Porque se a mulher do fluxo de sangue não ficasse 12 anos sofrendo com aquele problema, não teria registro dela tocando em Jesus. Se Lázaro não tivesse morrido, não teria registro de João 11 de Jesus chamando ele para sair para fora. Se não existisse nenhum leproso, não teria a cura dos 10 leprosos. Se não existisse dificuldades, não existiriam milagres. Então, vamos olhar com os olhos da fé. Crente não vive dificuldade. Ele vive oportunidade para milagres. O segundo ponto, o memorial de Josué. Para amarrar o segundo com o primeiro, vamos aqui ler o primeiro de novo. Lá no comecinho, Deus chamou a Josué para que chamasse cada um de sua tribo, para que pegassem algumas pedras e colocassem do outro lado do rio. Então é Deus quem fala para Josué. Josué, vai e faz um memorial. Todavia, agora o ponto 2 vai dizer assim: Josué, por seu turno, também decidiu levantar a Deus outro memorial. Este onde? Dentro do rio. Então foram feitos 2 memoriais naquela passagem. Uma fora e uma dentro do rio. A fora do rio foi Deus quem ordenou a Josué. Josué vai e faz para que as pessoas olhem e perguntem: que pedras são essas? E os
Judeus vão responder: essas pedras estão aí de quando nós atravessamos o Rio Jordão. Outro memorial vai ficar dentro do rio. Porém, não é Deus quem pede, é Josué quem sente no coração. É Josué quem decide, falando assim: gente, vamos fazer o memorial onde? Dentro do rio. As pessoas perguntaram: mas dentro do rio? Dentro do rio ninguém vai ver. Então nós vamos ler o ponto 3 para amarrar os 3 pontos para a gente concluir o terceiro ponto. O ponto 3, o ponto que eu destaquei é o seguinte: ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para a do homem. Os memoriais realizados no Antigo Testamento, todos eles foram erguidos para glorificar o nosso Deus. Nenhum deles foi erguido para glorificar um homem ou colocar um homem em destaque. Logo, vamos entender que todos os memoriais foram teocêntricos e nunca antropocêntrico. Certo? Antropocentrismo, nós já aprendemos que é o homem no centro das coisas. Teocentrismo, aprendemos que é Deus no centro das coisas. Então, os memoriais eram feitos para glorificar a Deus e nunca para glorificar o homem. Todavia, hoje em dia, nós queremos erguer memoriais para glorificar a nós mesmos e não a Deus. Estão invertendo as coisas. Estávamos conversando outro dia e entendemos que o evangelho de hoje está se distorcendo e está virando antropocêntrico e não teocêntrico ou cristocêntrico. E sim, antropocêntrico. O homem está no centro de tudo. Está querendo criar memoriais para os homens, e não é para os homens, a glória é para Deus. Então vamos entender que Josué decidiu criar um memorial para Deus. E o memorial não era exposto, era escondido. Eu estava estudando, comentando essa revista, antes de gravar o vídeo, e me fizeram a seguinte pergunta: mas quem garantia para Josué que as pedras que ele colocaram lá quando o rio voltou ao seu curso estavam lá? Pois é, Josué não tinha essa certeza. Todavia, ele tinha fé que o seu memorial estava diante de Deus. Para Josué não importava que aquelas pedras ficassem realmente naquele lugar. O que importava para Josué era que diante de Deus, Deus recebesse aquele memorial. Porque o importante não é o altar. O importante é o Deus do altar. O importante não é o voto. O importante é o Deus do voto. O importante não é o milagre. O importante é o Deus do milagre. E o importante não é o culto de ação de graças. O importante é o Deus do culto de ação de graças. Então nós temos que entender que, além dos nossos votos, é o Deus do nosso voto. Nós temos que entender que estar agradando a Deus vale muito mais do que nós mostrarmos para terceiros que nós temos uma vida com Deus. A vida com Deus vai muito além de status. Status tem celebridades. Homem de Deus tem vida com Deus. Status tem pessoas que procuram fama. Vida com Deus é diferente. Algumas pessoas querem ter fama dentro da terra, em cima da terra. Algumas pessoas querem ter destaque no mundo terreno. Porém, vida com Deus, a gente tem destaque em outro mundo, no mundo espiritual. Que é um exemplo clássico. Alguns homens viram Paulo expulsando demônios e foram tentar expulsar também. E diz: conjuro-te no Deus de Paulo. O demoniado parou para ele e disse: o Deus de Paulo eu conheço. Paulo eu bem sei quem é. E vocês quem são? Não confundam. Ter fama na terra é uma coisa, ter fama no céu é outra. Fama no céu, te provo na Bíblia. Deus agora vai conversar com Satanás no céu e vai dar testemunho a respeito de Jó. Ah, mas esse texto todo mundo conhece, todo mundo fala. Pois bem, então vamos para o texto onde Jesus fala para Pedro: Pedro,
O inimigo pediu para Deus, pediu ao Pai para que se andasse com você, para que te testasse. Porém, eu, Pedro, Jesus falando, eu, Pedro, roguei ao Pai porque sabia que você não estava pronto. Nós somos conhecidos no mundo espiritual. Nós temos que ter a consciência que vale muito mais o Deus daquilo que nós fazemos e não o ato em si. Nós temos que entender que o memorial é algo que os homens vê. Todavia, aquilo que Deus vê de nós é muito mais importante. Vamos ler a conclusão para podermos encerrar. Conclusão. A travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com seu povo ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxutos, assim como as gerações futuras, e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Se nós mantermos a fé em Cristo e se nós mantermos a nossa fé viva e operante, todos os obstáculos serão transpassados e nós vamos cantar do lado de lá o hino da vitória. Que Deus abençoe os irmãos e vamos fazer uma oração para encerrar. Pai, uma vez mais adentramos a tua presença. E Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma aula. Jesus, eu te peço que o Senhor nos mostre os pontos ao qual nós devemos melhorar e que nós venhamos ter fé e acreditar que o Senhor é o Deus que nos faz prosperar e que nos faz avançar. Jesus, eu te peço, nos dê um domingo abençoado e a tua presença esteja sempre conosco. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos tenham um bom dia, em nome de Jesus.